Balanço das relações internacionais do Oriente Médio em 2020. Os Estados Árabes se aproximam de Israel. O programa nuclear iraniano acentua as tensões para as relações internacionais. As graves denúncias de violação dos direitos humanos pela Arábia Saudita são trazidas à tona. Eventos recentes sinalizam a possível aproximação dos países do Golfo após a crise. E também, os fatos mostram a persistente atuação do Estado Islâmico no Oriente Médio. Olá pessoal, nós somos Isabela e Alice, do EGAR, e hoje falaremos sobre eventos importantes do ano 2020 para as relações internacionais dos países do Oriente Médio. O Oriente Médio, termo utilizado para se referir a determinados países situados ao sul e sudeste do mar Mediterrâneo, na Península Arábica e no Golfo Pérsico, é uma região historicamente marcada por tensões e conflitos religiosos, políticos e militares, dada sua posição estratégica para rotas comerciais e suas riquezas naturais, dentre outros atributos. Partindo dessa compreensão, é possível afirmar a importância, inclusive histórica, da região para as relações internacionais e como as questões que a envolvem estão sempre em mudanças constantes, especialmente pelo fato de que a maior parte dos países do mundo possui interesse comercial e político nos países do Oriente Médio. Assim, reconhecendo a existência da vasta diversidade de histórias, culturas e vivências dos povos que o compõem, é de fundamental importância realizar uma análise acerca dos principais eventos dos últimos anos, especialmente do conturbado 2020, que afetaram as relações internacionais tanto entre os próprios países do Oriente Médio, quanto entre eles e os demais países do globo. Desta forma, serão explanadas algumas expectativas para mudanças no tabuleiro das relações na arena mundial, tendo em vista certos acontecimentos recentes. É importante falar sobre as mudanças nas relações entre os países árabes e Israel, levando em consideração que o Marrocos, no dia 10 de dezembro de 2020, se tornou o quarto país árabe a normalizar as relações, a reconhecer o Estado de Israel e a estabelecer relações diplomáticas plenas sob a mediação do presidente norte-americano Donald Trump. Assim, o rei Mohammed VI seguiu a decisão dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein, que foram os primeiros países árabes a assinar um acordo com Israel nos últimos 40 anos, chamado de os Acordos de Abraão, em seguida também a decisão do Sudão, país que exerceu um papel essencial nos movimentos contra Israel nas últimas décadas, uma vez que, em 1967, foi o Sudão que cedeu à cúpula da Liga das Nações Árabes que chegou ao combinado dos 3 nãos, que estabelecia que não haveria paz com Israel, não haveria o reconhecimento de Israel como Estado e, por fim, não haveria negociações com Israel. Esses acordos são tidos como históricos, uma vez que, desde a formação do Estado de Israel, os países árabes optaram por não possuir relações diplomáticas com os israelenses em prol da defesa da causa palestina, fazendo com que a região vivesse em constante tensão. Sendo assim, somente 2 países possuíam relações com Israel: o Egito, que normalizou as relações no ano de 1979, e a Jordânia, que normalizou em 1994. Isto posto, é possível afirmar que esse estabelecimento de relação e de troca acabaram por gerar reações diversas emitidas pelos países da região, especialmente pelos palestinos, que têm tais acordos como uma espécie de traição por parte dos países árabes, que fazendo a resolução do conflito israelo-palestino uma condição prévia para a normalização das relações com o Estado judaico. Apesar dos líderes árabes afirmarem que a formação de um Estado palestino continua sendo prioridade para a geopolítica da região. Entretanto, alguns especialistas afirmam que a maioria dos governos árabes, especialmente entre os países do Golfo Pérsico, se tornaram nacionalistas e primam pelo interesse de seus próprios países, de tal forma que a causa palestina não é tão importante para a psicologia coletiva como era no passado. É possível afirmar também que tais acordos abarcam a não anexação momentânea da Cisjordânia por parte de Israel, o desenvolvimento de uma cooperação econômica e militar, além do reconhecimento mútuo e, portanto, o estabelecimento de uma cooperação política. Ademais, os líderes de tais países têm essa região como algo positivo para a segurança do Oriente Médio e para o desenvolvimento das trocas comerciais e tecnológicas, além de a terem como um passo definitivo para o estabelecimento da paz entre árabes e israelenses. Isto posto, segundo o professor Elton Gomes, coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Damas da Instrução Cristã, o apoio do mundo árabe à causa palestina é hoje predominantemente elemento de retórica diplomática, uma vez que os Estados árabes se beneficiam muito mais com a normalização das relações com Israel do que com o conflito que os vulnerabiliza e os faz perder recursos. Ademais, segundo analistas, tal aproximação não seria possível sem o aval do Reino Saudita, a maior potência da região, grande aliado dos Estados Unidos e principal rival do Irã, fazendo com que esses novos acordos também possam ter a finalidade de concretizar uma aliança estratégica
contra o Estado iraniano, que é rival tanto de Israel como dos países vizinhos, e que, por vir tentando ampliar sua influência política e militar e investindo em um programa nuclear, desagrada alguns países da região. Assim, há especulações políticas acerca de um futuro acordo realizado entre os sauditas e os israelenses, além de, também por parte de outros países árabes que enxergarem tais acontecimentos como uma oportunidade para a reconciliação, sendo possível ocorrer um efeito dominó. Em julho de 2015, o Irã e o grupo P5+1, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, celebraram o Plano de Ação Conjunto Global, acordo através do qual tais nações removeriam sanções impostas ao Irã em relação ao programa nuclear do país e este encerraria o programa no seu sentido bélico. Pelos termos do acordo, o Irã se comprometeu a reduzir as reservas e limitar o enriquecimento de urânio, matéria-prima para a construção de bombas nucleares. Em 2018, contudo, os Estados Unidos abandonaram o acordo, tornando a impor sanções econômicas ao Irã, o que fomentou as tensões entre os países. Em janeiro de 2020, um ataque americano ao aeroporto de Bagdá resultou na morte do general iraniano Qasem Soleimani, forte figura no âmbito de operações militares infiltradas em território inimigo, especialmente Arábia Saudita e Israel, ambos aliados dos Estados Unidos. Em análise sobre o caso, o professor Elton Gomes destaca o papel da eliminação do general na aproximação entre sauditas e israelenses contra a ameaça em comum representada pelo Irã. Diante de tais acontecimentos, o Irã começou a violar o acordo, não mais limitando as reservas de água pesada e urânio enriquecido, o que levou os americanos a ampliarem as sanções impostas. Em agosto de 2020, os Estados Unidos tentaram, através da ONU, reforçar embargos e sanções contra o Irã. Porém, os signatários europeus recusaram tal procedimento por desejarem reestabelecer o acordo. O Irã, por sua vez, se declarou disposto a retornar ao acordo desde que haja um cumprimento recíproco dos termos, com a retirada das sanções. Frente a tal cenário de estranhamento entre Irã e Estados Unidos, a China tem observado uma oportunidade de aproximação econômica com a nação islâmica. Além disso, com a recente mudança da liderança na Casa Branca, novas expectativas se formam em torno da resolução que será dada ao acordo nuclear com o Irã, visto que Joe Biden se opõe à retirada promovida por Trump, considerando-o inclusive responsável pela aproximação do Irã com a China. No início de dezembro, no entanto, o governo iraniano anunciou que não aceitará condições da administração de Biden para o acordo e demandou que os Estados Unidos retornem primeiro às condições iniciais de 2015. Em novembro de 2020, o assassinato de um dos grandes nomes do programa nuclear iraniano acirrou as tensões com Israel, na medida em que autoridades iranianas responsabilizaram o governo israelense pela execução do cientista nuclear e demandaram da comunidade internacional a condenação do ato. Israel, por sua vez, nem negou nem confirmou responsabilidade pela operação. Depois disso, o parlamento iraniano aprovou um projeto de lei para fomentar o enriquecimento de urânio aos níveis anteriores a 2015 e proibir as inspeções do grau de produção nuclear, caso as sanções sobre o petróleo e o setor bancário não sejam suspensas pelos signatários europeus até fevereiro de 2021. Criticando a postura hostil do país e visando a preservação da paz e segurança na região, o Conselho de Cooperação do Golfo se manifestou em defesa de que a eventual realização de qualquer acordo nuclear com o Irã deve observar os interesses dos demais países da região.